E aí, alunos, aqui é a professora Elana, dona de português, e hoje eu vou fazer a explicação da AP do nono ano de língua portuguesa do segundo bimestre de 2020. Lembrando que nesse vídeo nós teremos apenas a explicação da prova. O gabarito sai na segunda-feira da semana que vem, dia 17, então você assiste o vídeo, faz, e depois você volta para conferir as respostas. Se esse vídeo te ajudar, deixa o seu like para ajudar também o canal a crescer e se inscreva para receber todos os conteúdos que estão sempre saindo por aqui. Leia o texto e responda a questão 1. É mais ou menos assim, meu filho. Eles sujam a água, consomem seus recursos naturais, poluindo o ar. Tudo isso para gerar dinheiro. Com o dinheiro, eles vivem melhor, pois podem cuidar da saúde, se alimentar. Tá, só não entendi por que são chamados de racionais. Questão 1. O uso das aspas na palavra racionais na reflexão do pássaro expressa: A. Um destaque na palavra que está escrita incorretamente. B. Uma marcação para representar uma palavra estrangeira. C. Uma crítica sobre a ação do homem no meio ambiente. D. Um estranhamento por reproduzir a fala dos animais. Aqui na questão 1, ele quer saber por que na palavra racionais, que está ali no pensamento, né, do passarinho, por que foi colocado aspas. Então perceba aí que o passarinho maior, né, está ali explicando para o filho como que funciona a humanidade, né, que eles destroem ali toda a natureza e tudo mais, consomem tudo que tem na terra para ganhar dinheiro, e aí que com o dinheiro eles supostamente vivem melhor porque podem cuidar da saúde, se alimentar e etc. Né? Então a gente percebe aí que tem todo um questionamento no texto a respeito de como o ser humano se relaciona aí com a natureza. Então, esse questionamento está tanto na fala do pássaro maior quanto na fala do filho, né? Porque ele está aí dizendo, tá, mas por que são chamados de racionais, então? E aí racionais aparece entre aspas, justamente porque tem esse questionamento, porque ele pensa, por que são chamados de racionais? Quer dizer, na cabeça dele, do passarinho, não são racionais. Na cabeça dele, fazer isso não é uma coisa racional. Para ele não tem o menor sentido que o ser humano haja dessa maneira. Então tem todo esse questionamento aí sobre como o homem age, né, no meio ambiente, na natureza, de uma maneira assim tão predatória. Leia o texto e responda as questões 2 e 3. Pulgas, características, ciclo de vida e ameaças à saúde. As pulgas estão entre os insetos que mais causam problemas ao ser humano e a outros animais, inclusive outros insetos, acredite. Elas pertencem à ordem Siphonaptera. O nome vem do grego o sifon, sifão e apteros, sem asas. Certo, pulgas não têm asas, mas são capazes de pular cerca de 300 vezes a sua altura, as campeãs de salto na natureza. Espécies de pulga no Brasil. Existem 13.000 espécies de pulgas no mundo, segundo o levantamento realizado pelo programa Biota, da FAPESP. De acordo com o mesmo estudo, 59 espécies são encontradas no Brasil, 36 delas só no estado de São Paulo. As pulgas são prejudiciais à saúde por dois motivos. São ectoparasitas e vetores biológicos de bactérias, protozoários e vermes. Ectoparasitas são aqueles que não entram dentro do corpo do hospedeiro. As pulgas têm 4 estágios de vida: ovo, larva, pupa e adulto. O tempo de cada fase de vida dos sifonápteros varia de acordo com a espécie. Questão 2. As pulgas são prejudiciais à saúde, pois A. São insetos sem asas. B. Estão no mundo inteiro. C. São vetores biológicos de bactérias. D. Estão em diferentes estágios da vida. Essa é uma questão, pessoal, de informação explícita, ou seja, a informação que a questão que está escrita no texto, às vezes até com as mesmas palavras da alternativa, é só voltar e ler. Eu até grifei o trecho, então é basicamente voltar e ler para encontrar a resposta. Questão 3. É uma característica do gênero de divulgação científica: A. O uso de verbo na terceira pessoa para marcar impessoalidade. B. O emprego de linguagem informal para aproximar-se do leitor. C. A presença de uma moral em defesa dos bons costumes. D. A utilização de figuras de linguagem como a ambiguidade. Nessa questão, ele quer saber uma característica do gênero de divulgação científica. Então, esse é um tipo de gênero que vai estar aí divulgando informações
científicas para que a população possa tomar conhecimento disso, assim como esse texto que a gente leu fez, né? E aí, por ser um texto mais informativo, que vai estar transmitindo essas informações à população, ele tem que ter algumas características, como, por exemplo, tem que ser um texto objetivo, tem que ser um texto que não coloque opiniões, tem que ser um texto que passe informações com clareza, tem que ser um texto em que o texto seja impessoal, ou seja, não tenha opiniões e etc. do autor, tem que ser um texto com uma linguagem mais séria, né, de acordo com a norma padrão, uma linguagem mais formal para transmitir essas informações. Não pode ter coisas como duplo sentido e etc. Consequentemente, tem que ter figuras de linguagem, né, que são feitas aí para florear, digamos, para enfeitar a linguagem, sendo que ele tem que ter uma linguagem mais séria, né, mais objetiva. Então, pensando em tudo isso, vocês conseguem encontrar a resposta. Leia o texto e responda a questão 4. Quero que lojas parem de faturar com minha foto que virou meme. Fabiana esclarece que não bebeu o champanhe que estava na taça. Era de um dos adultos. Quando tinha 10 anos, a carioca Fabiana Santoro posou para uma fotografia durante uma viagem em família à Disney World, em Orlando, Estados Unidos. Na imagem, feita por seu pai em 2010, ela aparece altiva com uma taça de champanhe na mão direita. Hoje, a mesma foto é conhecida em vários países. Meu pai tinha alugado uma limusine para levar a gente ao hotel e pediu para eu fazer poses para fotos. Sempre fui uma criança alegre e brincalhona, por isso fiz várias poses, diz a jovem de 19 anos à BBC News Brasil. Em 2015, ela publicou a fotografia em seu Twitter. Muitas pessoas estavam postando fotos da infância. Achei essa engraçada e compartilhei, conta. Rapidamente, a postagem viralizou. De repente, vários lugares estavam compartilhando a imagem, Fabiana diz. Ela havia se tornado um meme. Fabiana conta que não se incomodou com os compartilhamentos. Achei engraçado o fato de as pessoas publicarem minha foto. Vi alguns comentários maldosos sobre minha aparência, mas ignorei. Ter me tornado meme não foi algo que me prejudicou, porque não me ridicularizaram por isso. Uso comercial do meme. A brincadeira virou preocupação quase 4 anos depois, quando Fabiana descobriu que lojas virtuais, em sua maioria nos Estados Unidos, estavam comercializando blusas com sua foto. O uso da imagem de alguém sem autorização é considerado um ato ilícito, segundo o Código Civil brasileiro. Todos têm direito de imagem. Ninguém pode usar a imagem alheia sem autorização, explica o advogado Marcelo Crespo, doutor em Direito pela Universidade de São Paulo, USP, e especialista em Direito Digital. Estar na internet não faz com que a imagem seja de domínio público e não diminui em nada a proteção legal. Nenhuma loja nem ninguém pode pegar a imagem de alguém, ainda que seja um meme, e torná-la um produto, tirando proveito econômico disso, acrescenta Crespo. Revoltada com a situação, Fabiana decidiu processar as empresas. Nunca me importei com as pessoas usarem minha foto como meme, mas quando vi que estavam ganhando dinheiro com ela, isso me incomodou muito, diz. Questão 4. O tema do texto é A. Faturamento de lojas virtuais com o uso de imagens. B. O uso da imagem de alguém sem a devida autorização. C. O aumento de mensagens maldosas nas redes sociais. D. O compartilhamento de fotos de crianças na internet. Nessa questão, ele quer saber qual é o tema do texto, então qual é o principal ponto sobre o qual o texto fala. Tem que tomar cuidado, porque quando são questões assim que aparecem, geralmente tem uma ou outra alternativa que contém uma informação que está no texto, mas que não é o principal ponto, o principal tópico abordado no texto. Então, daí, pensem em tudo que o texto fala a respeito da questão de como foi mal utilizada, né, a imagem dessa menina, e aí eu grifei também esse trechinho que está aqui, porque ele resume bastante todo o tema, todo o ponto principal desse texto. Então, relendo esse trecho que está grifado e refletindo sobre o texto, vocês conseguem encontrar a alternativa correta. Leia o texto e responda a questão 5. Artigo: O crime de Brumadinho. O rompimento de mais uma barragem em Minas Gerais não é a repetição de uma tragédia, nem de um erro da Vale, terceira maior empresa do país. É a reincidência de um crime. Reza o ditado popular algo assim: ou se aprende no amor ou se aprende na dor. Mas o Brasil parece não aprender de jeito nenhum.
E quem é o Brasil? Neste caso, as autoridades que exercem cargos públicos, os políticos, a justiça que não pune como deveria. Embora com distintas responsabilidades, há uma cadeia de irresponsáveis. O rompimento de mais uma barragem em Minas Gerais não é a repetição de uma tragédia, nem de um erro da Vale, terceira maior empresa do país. É a reincidência de um crime, na verdade, de vários crimes. Omissão, ambição, ganância, caso com a natureza, falta de fiscalização. O preço é a vida humana, sempre em risco. 9 mortos e mais de 3 centenas de desaparecidos, enquanto escrevo. Famílias devastadas. Uma comunidade em choque, levada por um mar de lama. Sequelas permanentes para o ecossistema. A comoção diante das cenas de resgate e da dimensão da lama é real, mas passa e, depois, nada acontece. Nada de multas pagas, nada de indenizações, nada de prisões, nada de ajuda real para quem foi afetado. É assim com os atingidos por desastres ambientais, por balas perdidas, por quedas de avião, por incêndio em boate e por aí vai. Impunidade é mais causa do que consequência, pode apostar. O caso de Mariana só não foi esquecido por quem foi atingido e por quem tenta, até hoje, fazer justiça à comunidade e reparar os danos ao meio ambiente. O país seguiu sem pagar essa conta, apostando no esquecimento, a eterna válvula de escape. Depois de Mariana, o que foi feito para evitar novos rompimentos? Quais medidas protetivas foram tomadas para salvaguardar a população e o meio ambiente? Você sabe responder essa pergunta? Eu não. Para alguém aprender, é preciso ensinar. O Brasil não aprende porque poucos estão dispostos a educar. Educação exige limite, disciplina, lei, autoridade, seriedade, desprendimento de si próprio para focar no bem comum. Enquanto um cargo público, sobretudo o eletivo, for visto como uma mina de dinheiro e um balcão de negócios, não haverá aprendizado. Não foi a chuva nem a ira de Deus. Não foram as pessoas que ali trabalham ou que moram em Brumadinho. Se houve negligência, houve culpados, tanto quanto vítimas. O Estado precisa assumir sua responsabilidade, já que a ele compete outorgar, liberar, conceder, fiscalizar. Basta cumprir seu papel. Estamos esperando. Questão 5. No caso do rompimento da barragem de Brumadinho, em Minas Gerais, o autor argumenta que a. Faltou investimento em educação pública para que a tragédia fosse evitada. B. Foi a empresa mineradora a única responsável pelo desastre ocorrido. C. Houve reincidência de um crime cuja responsabilidade é do poder público. D. Ocorreu negligência por parte das pessoas que moravam perto da barragem. Aqui na questão 5 ele quer saber qual é um argumento que o autor usa para falar sobre o caso do rompimento da barragem de Brumadinho. Então, eu grifei aqui um trecho, está ali logo no começo do texto, e a partir da leitura, releitura no caso desse trecho, vocês já conseguem aí eliminar algumas alternativas também e chegar à alternativa correta. Leia o texto e responda a questão 6. Verão é tudo de on, fique off no trânsito, foca na vida. E aí a Foquinha segurando, né, o celular. Ótima ideia do anúncio. Movimento Paulista de Segurança no Trânsito, Detran, São Paulo, Governo do Estado de São Paulo. Questão 6. O verbo no imperativo no texto permite inferir que a. O verão chegou e deve ser aproveitado nas praias. B. Manter-se longe do trânsito faz bem para o verão. C. O celular deve ser utilizado durante toda a estação quente. D. Combinar trânsito e celular pode ser ruim para o seu verão. Aqui nessa questão ele quer saber o que a gente pode deduzir, né? A que conclusão a gente pode chegar a partir do verbo no imperativo. Então eu circulei aqui o verbo no imperativo, né? Fique. Por quê? O que é um verbo no imperativo? É aquele verbo que vai dar um comando, uma ordem, um conselho, uma orientação. Fique, faça, desligue, corra, estude, leia, durma, né? São todos verbos que estão dando comandos, conselhos, orientações, ou então fazendo pedidos, ou então fazendo súplicas, mas são no sentido de direcionar uma ação da pessoa que ouve, né? E aí na campanha ele fala, verão é tudo de on, né? Fique off, ou seja, tipo, curta o verão e etc, mas fique off no trânsito, né? Tem essa partezinha aqui do trânsito que é importante, ou seja, curta o verão, mas tome cuidado aí no trânsito de não utilizar o seu celular no trânsito, né? Então, é uma campanha do governo
para incentivar as pessoas a não utilizarem o celular no trânsito, porque isso causa muitos acidentes, né? Tanto que tem a hashtag Foca na Vida, e aí tem o joguinho, né, de palavras tal, porque é uma foquinha que tá segurando o celular, né? Então é uma sacada bem legal, bem divertida dessa campanha. E aí o que a questão quer saber é o que esse verbo no imperativo, que no caso é o verbo fique, permite que a gente deduza do sentido da campanha. Leia o texto e responda à questão 7. Ajude um brinquedo a encontrar uma criança. Questão 7. A finalidade do texto é: A. Incentivar a doação de brinquedos. B. Motivar a adoção de crianças abandonadas. C. Chamar a atenção ao abandono de brinquedos. D. Estimular as pessoas a comprarem brinquedos. Aqui na questão 7, ele quer saber qual é a finalidade, qual é o objetivo desse texto. Então, o que esse texto quer fazer? Percebam que é uma campanha publicitária, né, que está aí colocando um brinquedo numa prateleira, um brinquedo vazio ali numa prateleira, né, um coelhinho de pelúcia, e aí ele fala: ajude um brinquedo a encontrar uma criança, quer dizer, faça com que uma criança ganhe aí, receba um brinquedo, uma criança que está precisando de um brinquedo, ganhe e receba um brinquedo. Tanto que tem aí, né, a imagem do brinquedo, e aí no rostinho dele, assim por cima, tem, né, a imagem ali com uma certa transparência, enfim, de uma caixa de presente em cima do rostinho do brinquedo. Então, baseado nisso, vocês precisam encontrar a alternativa que mostra qual é o objetivo do texto. Leia o texto e responda a questão 8. A onda, Manuel Bandeira. A onda anda. Aonde anda a onda? A onda ainda onda. Ainda anda onde? Aonde? A onda, a onda. Questão 8. O efeito de sentido provocado pelo uso repetido de consoantes é: a representação do movimento das ondas. B. O efeito sonoro do mar nas rochas. C. A força intensa das águas do mar. D. O ritmo acelerado das ondas. Aqui na questão 8, ele quer saber qual é o efeito que é causado pela repetição dessas consoantes. Então percebam que a gente tem uma repetição de consoantes, como por exemplo, né, quando ele fala a onda anda, então tem a repetição aí do N do D, né, depois ainda, aonde, então tem toda uma repetição aí de sons, né, não só de consoantes, mas também de vogais, enfim, todas as palavras são muito semelhantes. E aí ele quer saber qual é o efeito de sentido que isso causa no texto. Então, geralmente, quando um poeta, um autor, ele escolhe utilizar esse tipo de construção, né, com essa repetição aí ritmada de palavras, ele faz isso com o objetivo de representar alguma coisa. Então, ele quer ilustrar alguma coisa aí no poema dele. Então, é um poema que quer falar aí sobre as ondas, sobre o mar e etc., mas para isso, a própria sonoridade que é construída no poema através da repetição de palavras, essa própria sonoridade vai ilustrar algo, vai representar algo que o autor quer passar. Então não é apenas assim as palavras em si, o que ele está dizendo que vai representar algo, mas o próprio som, a própria repetição de palavras aí vai representar algo que ele quer aí transmitir para o leitor. Baseado nisso, releiam as alternativas que vocês conseguem encontrar a Leia o texto e responda as questões 9 e 10. Em livros, a história é silenciosa, a literatura é muda, a ciência é paralítica e o pensamento se fossiliza. Programe a TV, desligue o PC e leia um livro. Questão 9. Segundo o anúncio, a televisão influencia negativamente o pensamento. B. Os livros possibilitam o progresso da sociedade. C. Os computadores podem dar voz a diversos livros. D. A história é silenciada nos meios de comunicação. Aqui na questão 9, ele quer basicamente uma interpretação aí do anúncio. Né? Então, nesse anúncio, ele está falando que sem livros a história é silenciosa, a literatura é muda, etc. Né? Ou seja, sem livros a humanidade não anda para frente. Sem livros tudo fica parado, tudo fica assim estagnado, as coisas não andam, não vão para frente, a ciência não vai para frente, a literatura, a história, o pensamento, fica tudo parado, nada vai para frente. Né? Essa é a ideia. Então, automaticamente, os livros fazem com que as coisas andem para frente, né? Com que a humanidade vá para frente.
né? Então, automaticamente, a partir disso, vocês conseguem reler as alternativas e encontrar, né, qual é a alternativa correta, o que ele está atribuindo aí aos livros. Questão 10. A literatura é muda ao efeito de sentido de que a. Os autores de literatura deixam de escrever suas histórias. B. A literatura muda com o tempo, se transforma em algo novo. C. Os saberes param de ser construídos, ficam paralisados no tempo. D. A literatura é como a voz de um povo, sendo transmitida pelos livros. Aqui na questão 10, ele quer saber qual é o efeito de sentido que tem aqui no trecho a literatura é muda. Então percebam que no texto, né, ele está falando coisas que deixam de acontecer, né, na realidade coisas que acontecem se não tiver livros. Uma história silenciosa, a literatura é muda, ou seja, se não tiver livros, a literatura se torna muda, né? Pensem no seguinte, tudo que ele fala aqui nessa campanha é no sentido de povo de uma maneira geral, né, de humanidade, de sociedade. Então, quando ele fala que a literatura é muda, ele não está ali focando especificamente em quem escreve a literatura, nos escritores, etc. Ele está focando mais em quem recebe a literatura, né, e na importância que isso teria para as pessoas como povo, como sociedade, como humanidade. Então, se a literatura é muda, tudo que as pessoas recebem ali, né, se não tiver livros, a literatura for muda, tudo que as pessoas poderiam receber com a literatura, tudo que poderia ser representado na literatura para elas, né, toda a voz delas que poderia estar ali sendo expresso na literatura, que elas iriam consumir, se a literatura fosse muda, nada disso eles teriam. Leia os textos e responda as questões 11 e 12. Texto 1. Liberdade de opinião e intolerância nas redes sociais. Se antes os ringues eram os locais apropriados para pancadaria, as redes sociais, virtualmente, assumem com êxito este papel na atualidade. Mascarada por um pretenso direito de opinião, a intolerância racial, política, de gênero, para citar algumas, é uma marca visível em muitos posts, imagens e vídeos espalhados pela internet. As redes sociais são, provavelmente, o elemento mais poderoso da era atual em termos de comunicação. Em menos de 2 décadas, a massificação da internet uniu pessoas em diferentes cidades, diferentes estados e em longínquos países. A distância foi abreviada a poucos cliques no computador ou a um deslizar de dedos no smartphone. Com isso, apps de relacionamento e sites como Facebook e Twitter criaram imensas comunidades virtuais, em que o tema, inevitavelmente, vem do mundo real, nas quais a informação percorre telas na velocidade da luz. Esta mudança de paradigma acelerou o processo de sociabilização das pessoas na última década. Conhecemos mais indivíduos, tornamo-nos parte de um coletivo, mas permanecemos obedientes ao individualismo. É precisamente no apego à opinião individual que o ser humano incorre no paradoxo atual da sociabilidade contemporânea. As redes sociais têm o propósito de agregar diferentes correntes de pensamento, que teoricamente encontram no ambiente digital um espaço para discussão. Todavia, esse debate nem sempre é saudável. Linhas e mais linhas de comentários carregados de preconceitos aparecem sorrateiros nas timelines. Não gosta de alguma cantora? Muita gente concorda, assim como não curte música sertaneja ou samba. É um direito individual, ninguém questiona. Agora, por que atacar a imagem do artista com xingamentos apenas por ele representar um movimento ou estilo musical diferente? O mesmo ocorre com outros fenômenos pop contemporâneos. Cabe aqui uma divagação sobre solidariedade social, conceito muito estudado pelo sociólogo francês Émile Durkheim. Para ele, os laços que unem os indivíduos em sociedade derivam necessariamente da aceitação da consciência coletiva de todos. Essa consciência, conforme Durkheim, é responsável por valores morais e sentimentos comuns. Mais ainda, define aquilo que temos como certo ou errado. Todavia, o discurso amplificado das redes sociais distorce essa dualidade entre sim e não. O negativo, mais do que nunca, surge como algo ruim, péssimo, capaz de destruir reputações. Obviamente que algumas calúnias terminam em processos na justiça, mas muita coisa continua impune. A internet, com a diversidade de vetores sociais que contém, é um ambiente ideal para a pluralidade de conceitos, ideias e valores.
O problema reside na incapacidade que temos de conter as emoções e manter a razão. Afinal, a perfeição é um conceito inatingível para o ser humano. Texto 2. Intolerância. Você é a favor da liberdade de opinião? Claro, desde que essa opinião não seja contrária à minha. Questão 11. O texto 1 e o texto 2 se relacionam, pois a. Reconhecem que há debates polêmicos desrespeitosos. B. Contestam os argumentos sobre a liberdade de expressão. C. Criticam a intolerância das pessoas que utilizam redes sociais. D. Contemplam uma questão social sobre a ausência da tolerância. Aqui na questão 11, ele quer que vocês façam uma comparação entre o texto 1 e o texto 2, né? Qual a relação que pode se estabelecer entre eles. Então vejam só, na letra A, reconhecem que há debates polêmicos desrespeitosos. Dá uma olhadinha de novo nos dois textos e vê se os dois estão falando sobre a existência de debates, né? Por exemplo, esse aqui, ó. Você é a favor da liberdade de opinião? Claro, desde que a sua opinião não seja contrária à minha. Ele está falando aqui sobre a existência de debates? Ou ele só está falando sobre a intolerância ali de uma pessoa, tal, que só aceita a opinião dos outros se houver aí uma opinião igual a dele. Então é esse tipo de análise que vocês têm que ir fazendo, né, comparando os dois textos. Na B, contestam os argumentos sobre a liberdade de expressão. Tem isso nos dois textos? Eles estão questionando aí argumentos que foram colocados sobre a liberdade de expressão? C. Criticam a intolerância das pessoas que utilizam as redes sociais. Os dois textos falam de redes sociais. D. Contemplam uma questão social sobre a ausência da tolerância. Nos dois textos, eles estão falando sobre a falta de tolerância. Então, analisando tudo isso, vocês conseguem encontrar a alternativa correta. Questão 12. No texto 1, para tratar da intolerância e preconceito na internet, o autor utiliza o argumento de que a. Não gosta de alguma cantora? Muita gente concorda, assim como não curte música sertaneja ou samba. B. As redes sociais são provavelmente o elemento mais poderoso da era atual em termos de comunicação. C. Em menos de 2 décadas, a massificação da internet uniu pessoas em diferentes cidades, diferentes estados e em longínquos países. D. Essa consciência, conforme Durkheim, é responsável por valores morais e sentimentos comuns. Mais ainda, define aquilo que temos como certo ou errado. Aqui na questão 12, ele quer saber qual é a alternativa que mostra um argumento do autor para falar sobre a intolerância e preconceito na internet. Então, a dica que eu dou é a seguinte: o argumento que ele utilizou em uma das alternativas, que é a alternativa correta, é um argumento de autoridade. O que é um argumento de autoridade? É quando eu uso a autoridade de alguém que sabe muito sobre aquele assunto para fazer o meu argumento. Então, por exemplo, se eu estou, dependendo do assunto que eu estou falando, eu posso usar aí o argumento, a autoridade de um engenheiro, de um mecânico, de um sociólogo, de um historiador, de um pesquisador, de um professor, etc. Desde que ele seja ali especialista na área sobre a qual eu estou falando. Então, daí, esse tipo de argumento, né, de autoridade, ele sempre vai aparecer com expressões como de acordo com fulano, segundo fulano, e aí eu vou colocar as ideias do fulano a respeito daquele assunto, porque o fulano é um especialista, é uma autoridade naquele assunto, e aí utilizando isso, meu leitor vai pensar, nossa, mas se o fulano disse isso e o fulano é realmente especialista nesse assunto, então que deve ser verdade, deve ser isso mesmo, vou acreditar no argumento dessa pessoa, vou me deixar convencer. Então essa é a ideia. Então, sabendo que o argumento que está aí na alternativa correta é um argumento de autoridade que segue essa estrutura que eu expliquei, vocês conseguem encontrar a resposta. Leia o texto e responda a questão 13. Novo Hilton Energy ajuda a melhorar o foco. Saiba mais. Questão 13. Percebe-se com os efeitos gráfico-visuais que a ideia de explosão indica que o energético pode ser prejudicial à saúde das pessoas. B. A palavra energy e as cores utilizadas reforçam o sentido de ganho de energia. C. A proposta é de um baixo consumo de energia devido às cores neutras. D. A imagem remete a uma viagem interplanetária em busca de energia. Aqui na questão 13, ele quer saber o que dá para perceber com os efeitos gráfico-visuais. Quando a gente fala em efeito gráfico visual, né, em uma campanha, em um anúncio, em um cartaz, etc., é o uso de cores,
né? É o tamanho da fonte, se a fonte está em negrito ou se não está, se está escrito em maiúsculo ou se não está, se está em itálico ou se não está, né? Se tem um efeito embaixo e etc, se tem uma imagem, se tem uma ilustração, como que é feito o fundo, tudo isso é elemento gráfico visual. Ele quer saber, né, o que que esses efeitos gráficos visuais fazem, né? Então considerem aqui, né, o nome do produto que está sendo anunciado, né? Então, o novo Hilton Energy ajuda a melhorar o foco, né? Então, energy é energia em inglês, aí tem toda uma explosãozinha aqui atrás, né? Então, toda essa promessa de que consumindo esse produto você vai ter aí mais energia, mais foco, etc. Vai melhorar nesse sentido. Leia o texto e responda a questão 14. Eu vos declaro marido e mulher. Podem atualizar seus status no Facebook. Questão 14. A ironia está no fato A. Da substituição da troca de alianças por uma atualização de status nas redes sociais. B. Da contradição entre a fala do padre e a atitude dos recém-casados. C. Dos noivos atualizarem seus perfis nas redes sociais. D. De manter a tradição dos votos matrimoniais. Aqui nessa questão ele quer saber aonde está a ironia. Então a ironia aqui é uma ironia de situação, né? A gente percebe que a situação que acontece é diferente do que a gente espera. Então, por exemplo, eles estão casando. E aí, num casamento tradicional, ali a gente espera que as pessoas deem um beijo, troquem uma aliança, façam votos, etc. Né? E, no entanto, a gente percebe que, a partir do momento que o padre fala, eu vos declaro marido e mulher, não tem, por exemplo, uma troca de alianças. Pelo contrário, eles vão selar, né, essa união atualizando os status no Facebook. Então, aí tem essa ironia, né, situacional, porque a situação que a gente espera é diferente do que realmente acontece. Então, baseado nisso, no que a gente espera, no que realmente acontece, vocês conseguem encontrar a alternativa correta. Leia o texto e responda a questão 15. Blá, 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 blá. Questão 15. A relação entre o texto verbal e a imagem possibilita A. Compreender o quanto é urgente reciclar. B. Entender que é preciso ajudar o próximo. C. Perceber que é importante falar o necessário. D. Evitar o uso de termos como blá blá blá. Nessa questão, ele quer que a gente relacione a parte escrita e a parte de imagem aqui desse texto. Então, a gente percebe que tem uma pessoa com a boca aberta falando sem parar, né? Isso é simbolizado por esse monte de blá blá blá, blá 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 blá, e esse monte de fala que ela está fazendo, né, passa pela cabeça de quem está ouvindo, passa direto, né? Tipo, passa por um ouvido e sai pelo outro, né? É uma boa ilustração dessa expressão. Passa por um ouvido e sai pelo outro e vai parando ali no lixo, né? Quer dizer, a pessoa não está considerando nada do que a outra está falando, porque ela não para de falar aí, né, sem parar. Considerando tudo isso, vocês conseguem encontrar a alternativa correta. Leia o texto e responda a questão 16. Que tal entendermos como funciona a tosse? A tosse é um meio que o corpo acha para expulsar substâncias, poeiras, bactérias, vírus ou fungos, que estão irritando as nossas passagens de ar, na laringe, faringe, traqueia ou pulmões. Geralmente, nós tossimos porque nosso corpo quer limpar uma formação de muco na traqueia. Quando nós tossimos, o ar pode se mover a até 450 km por hora durante a contração, a tosse. Também pode acontecer caso um pouquinho de comida desça pela traqueia. O certo é descer pelo esôfago, podendo resultar talvez em um engasgo. Seria a tosse de forma mais intensa e rápida. Uma tosse crônica frequente, na maioria das vezes, indica a presença de alguma doença. A tosse pode ocorrer de forma voluntária e involuntária. No caso da forma involuntária, seria um mecanismo de reflexo. Exceto os pacientes que tenham uma radiografia do tórax normal e não seja fumante, a causa da tosse frequente em 94% dos casos de todos os pacientes é devido a um refluxo ou asma. Existem dois tipos de tosse, a tosse seca e a tosse produtiva. O que diferencia as duas é a presença de muco, catarro. Na tosse produtiva, o muco é eliminado e na tosse seca, o muco parece que não está ali. Sempre é muito importante fazer uma avaliação para saber se a tosse é realmente seca ou se o catarro não está fluindo por dentro por conta de alguma desidratação ou tratamento feito de forma errada. Questão 16. Ao ler o texto, é possível perceber que é uma divulgação científica, pois utiliza A.
vocabulário específico da área médica para apresentar novas descobertas ao corpo clínico. B. Linguagem clara para passar o conhecimento científico para o público em geral. C. Oralidade para disseminar assuntos sobre doenças contagiosas entre a população. D. Linguagem técnica científica para disseminar as pesquisas desenvolvidas nas universidades. Aqui na questão 16, a gente tem um texto de divulgação científica e ele quer saber como que dá para perceber que é um texto de divulgação científica. Então, vocês têm que pensar o seguinte, o texto de divulgação científica, ele tem o objetivo ali de passar uma série de informações científicas para as pessoas de uma maneira geral, né? Então, assim, o objetivo não é falar especificamente para médicos, ou para cientistas, ou para engenheiros, ou para professores, não é falar especificamente para um determinado público que conhece sobre aquilo. O objetivo é falar justamente para pessoas que não conhecem sobre aquilo, para pessoas que são, assim, pessoas de uma maneira geral que não conhecem aquele assunto. Portanto, ele tem que ter ali uma linguagem bem objetiva, bem direta. O texto ele tem que ser bem claro, bem direto e simples, né? E formal também, tem que ter uma linguagem mais formal, para que atinja esse povo de uma maneira geral e que as pessoas passem a ter conhecimento, esse conhecimento científico que o texto está divulgando. Bom, com isso nós terminamos a explicação dessa AP, lembrando que logo sai o gabarito com a correção, né? Eu vou divulgar na segunda-feira da semana que vem, dia 17. Então se inscreva no canal e ative o sininho para não perder. Se esse vídeo te ajudou, deixa o seu like e compartilha com os seus amigos. É isso, até a próxima e tchau, tchau!